fala comigo aqui, sinceridade, eu não vou achar ruim se você falar algo que eu discorde, não vou de jeito nenhum. Você acha que é um problema essa parada de dar voz a todos e você acha que tem alguém que veio aqui que a gente não deveria ter trago aqui no Três Irmãos? Cara, quem sou eu na fila do pão pra te dizer o que você vai fazer ou não vai fazer no seu podcast? Pode falar, tio João, não acho ruim, a gente é amigo. Mas primeira coisa, eu acho que quando a gente dá, entre aspas, voz a todos, a gente acaba dando muito mais voz ao status quo e a aberrações que sequer deveriam ter esse direito à voz. E aqui eu vou ser muito claro, e quem fala isso não sou eu não, tá? Karl Popper. Karl Popper. Essa tese não é minha não, essa tese é de um liberal clássico, tá? Que numa sociedade nem tudo deveria ter direito à voz, nem tudo deveria ter. Por quê? Porque você está abrindo a janela de Overton. O que acontece? Tem certas coisas que não deveriam sequer ser discutidas. Então, por exemplo, nazismo é bom? Lógico que não, porra. Saca? Nazista tem que ter voz, tem que ter vez, tem que ter participação em televisão, defesa do negócio. Não. Não. Tem que ser extirpado da sociedade. É um câncer. É um câncer. É gente racista que odeia os outros, que mata os outros em cada oportunidade que tem, que quando chegar ao poder vai matar, vai torturar, vai fazer o cara da quatro. Concordo. Aí, se eu começo a colocar pessoas que se denominam neste campo para falar assim, mas fala aí pra gente, o que você pensa, o que você acha, eu começo a normalizar isso como uma presença aceitável no debate público. Aquilo vai ficando normalizado. Quando Joe Rogan, por exemplo, chama um grupelho minúsculo de neonazistas racistas que pregam abertamente o assassinato de minorias e vira pra eles e fala assim, meninos, me contem, quem são vocês? E eles assumiam isso publicamente. Cara, nós somos nazistas, nós pregamos que aqueles caras ali morram. O que eles falam é o seguinte, nós somos da direita alternativa. Eles vão dourando a pílula, né? O cara não vai falar e falar assim... Abertamente eles nunca falaram. Não, nós somos da direita alternativa, nós acreditamos na América para os americanos e existem imigrantes demais que precisam de ser retirados dos Estados Unidos de qualquer forma que seja necessária. Você entende pra onde que esse discurso tá indo, né? Uhum. Para bom entendedor, meia palavra bas. Então, assim, os caras que ouvem o apito de cachorro ali, eles saem correndo, latindo atrás. Esse grupo, que era um grupo minúsculo, se tornou um grupo grande, se tornou um grupo importante e conseguiu... Foi Gettysburg, não foi? Foi Gettysburg. Conseguiu fazer em Gettysburg uma passeata com 40 mil racistas com tocha na mão, com bandeira com o cara da 4. Depois elogiou eles no debate. Sim, o Trump fez um grande elogio a eles no debate, porque o Trump também se apoia nesses grupelhos os piores possíveis. E qual que é o efeito nessa hora que você vê 40 mil pessoas fazendo passeata para defender algo que é repugnante, é criminoso, indefensável? Como que a sociedade reage nesse momento? Aí que tá. A sociedade não repugna aquilo ali, fala, vocês são repugnantes, nós não queremos vocês aqui. Parte da sociedade, sim, parte da sociedade fala, opa, peraí, tá podendo? Você entende que esse é o paradoxo da tolerância, tá? Karl Popper fala disso, paradoxo da tolerância. Por que eu tô citando Karl Popper aqui e não um autor do meu campo? Porque até um liberal, com um mínimo de bom senso, consegue perceber isso. Qual que é o paradoxo da tolerância? Se eu for tolerante com o intolerante, eu torno cada vez mais a sociedade intolerante, porque eu permito a intolerância. Quanto mais o intolerante tem voz, tem vez, tem participação, mais se normaliza a intolerância e mais as pessoas que são intolerantes e tinham vergonha de ser publicamente intolerantes passam a se sentir à vontade para ser publicamente intolerantes. Estados Unidos tem um tipo de lei de defesa de direitos, de liberdade de expressão, que funciona maravilhosamente bem para os intolerantes e muito pouco para qualquer um que quer combater a intolerância. Quando os negros
nos Estados Unidos fizeram o Partido dos Panteras Negras e usaram o seu direito eleitoral da sua segunda emenda para se armarem, o que aconteceu? A CIA foi lá e matou eles. Quem não foi morto foi preso. A CIA foi lá e matou e prendeu todo mundo. O que... a NRA passaram a legislação na Califórnia. Exatamente. O que? Desculpa, não entendi. Ele tá falando que o Nixon e a NRA, a National Rifle Association, passam uma legislação, então, na Califórnia para exatamente coibir esse tipo de coisa. Né? Coibir pra quem? Entendeu? O que esses caras estavam fazendo? Eles estavam fazendo sopão para as comunidades, eles estavam educando as comunidades, eles estavam organizando as comunidades para se autodefender contra os ataques da polícia, dos gangsters, de todo mundo. E eles foram brutalmente atacados e mortos. Em compensação, os brancos que se reúnem em organizações racistas, perseguem as pessoas, matam as pessoas. Essas organizações não são criminalizadas, elas são toleradas. Elas podem fazer uma passeata na rua, gritando palavras de ódio, gritando as coisas mais inumanas possíveis, e tá tudo bem. Até porque lá no governo vai ter alguém que vai segurar a ponta desses caras. Exatamente. Né? Porque... Então, assim, é óbvio que nossa sociedade não é a sociedade americana, nossa sociedade é uma outra sociedade, a gente tem que pensar isso. Ainda assim, quando a gente começa a abrir espaço pra gente brutalmente intolerante, isso começa a ser normalizado. O Monark baseou o podcast dele no Brasil no podcast do Joe Rogan. E muitas vezes o Monark foi criando discussões que foram normalizando coisas que não eram normalizáveis. Não, mas você acha que o Monark é um nazista? Não tô falando que o Monark é nazista, não. Eu tô falando que o Monark... É porque muita gente julga ele dessa forma. Não. Tô falando isso não. Eu tô falando que o podcast do Monark serviu para normalizar cada vez mais discussões que não eram discussões que estavam dentro dessa normalidade. Tem um conceito que chama janela de Overton. O que a janela de Overton fala? Ela fala que dentro desse espaço aqui é normal a gente ter discussões sobre certas coisas. O que está fora desse espaço não deve sequer ser discutido, pensando inclusive na base desse paradoxo da tolerância, que se eu permito o intolerante se manifestar sobre a sua intolerância, eu vou levar a sociedade a se tornar cada vez mais intolerante. A partir do momento que certas discussões vão ser cada vez mais normalizadas, cada vez mais colocadas, por exemplo, você acha que deveria existir um partido dos nazistas no Brasil? Isso foi uma discussão que aconteceu no Monark. Você está normalizando a ideia de discutir isso. Isso não deve nem ser uma discussão. Então, um sujeito que tem um poderio midiático gigante. Por quê? Porque na época que eles criaram aqui, eles criaram num vácuo, não tinha nada. É óbvio que tinha vários outros podcasts, o podcast no Brasil vem muito antes disso, mas não tinha nada tão midiaticamente poderoso, nem com um aparato por trás que permitisse toda aquela capilarização. Os caras não começaram numa garagem, gente. Né? Eles começaram com muita grana, com uma produção do caralho, com câmeras muito boas. Eram pessoas que já tinham uma fama gigantesca na internet, de outros campos, já tinham um público muito grande, que conseguiam impulsionar os seus conteúdos, que tinham uma capilaridade grande, que tinham uma produção cinematográfica ali, com muita gente por trás e muita estrutura por trás. Por que eles usam o modelo do Joe Rogan? Porque o Joe Rogan é o podcast de maior sucesso nos Estados Unidos. No mundo, não? Né? Sim, mas assim... É o cara. É o podcast de maior sucesso. Eles importam esse modelo dessa outra sociedade que tem essa outra visão sobre essa questão, né, de liberdade de expressão e tentam trazer para o Brasil essa ideia de liberdade de expressão. Só que essa ideia de liberdade de expressão da alt-right estadunidense, que nada mais é do que a direita fascista estadunidense, ela serve a esses interesses. Ela torna a extrema-direita cada vez mais normal, cada vez mais tolerada, cada vez mais normalizada dentro da sociedade.